Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Agora em novo endereço, Avenida 21, número 300, telefone 3322-4002. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você. 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico. Atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer o jornalista Luiz Carlos Messias da Silva, jornalista, professor da Faculdade de Jornalismo, independente, um homem plenamente integrado à comunidade barretense. Luiz Carlos Messias da Silva, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Prazer é meu, Luiz, voltar a esta casa. Tenho boas lembranças da TV Barretos, na época TV Soares, quando trabalhei aqui com a incumbência de implantar o departamento de jornalismo que foi feito, e esse
embrião se desenvolveu e chegou ao que hoje é esta emissora, uma referência na comunidade barretense. Luiz Carlos Messias da Silva, como disse, é jornalista, fundou o departamento de jornalismo aqui na TV Barretos e hoje é professor em Araraquara da Faculdade de Jornalismo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, sobre grandes assuntos da atualidade que estão mobilizando a mídia também, vamos conhecer um pouquinho da sua vida, Luiz Carlos. Você nasceu em Barretos. Eu nasci em Barretos, numa fazenda em Adolfo Pinto. Meu pai era agricultor, a minha família, meu pai e minha mãe, moravam nessa fazenda. Lá eu nasci, fui o segundo filho, meu irmão mais velho é o Valdomiro. Isso foi em 54 do século passado. E aí, em 1958, a minha família se mudou para Itaí. Itaí? Onde é que é isso? É uma pequena cidade da região de Avaré, fica a 60 quilômetros de Avaré. E nós moramos em Itaí até 1962. Você fez o curso primário em Itaí, então? Eu comecei o primário em Itaí, aí com a mudança, com a volta da família para Barretos em 62, eu terminei o primário no Fausto Lex. Você lembra de algum professor daquela época, não? Eu lembro de professores do Fausto Lex, professores inesquecíveis. Um deles, o professor João Percy Cláudio. A outra, que foi a professora do segundo ano, era a professora Bibi Ferreira, muito severa, mas extremamente carinhosa ao mesmo tempo. Assim como o professor João Percy Cláudio, também muito severo, mas extremamente carinhoso com os alunos, que davam um retorno à expectativa dele como professor, como competente professor que ele era. Você fez o primário no Fausto Lex e o ginásio? No Estadão. No Estadão, né? O Estadão, que era... Teve que fazer admissão naquela época, né? Sim, fiz a preparação com a Dona Aninha. Ah, com a Dona Aninha. Isto. Naquela época me parece que tinha a Dona Aninha e a Dona Pequena, né? São as duas que preparavam... As duas que tinham um curso preparatório. Preparatório. Eu fui aluno da Dona Aninha. Eu já fui da Dona Pequena na época. A salinha de aula dela ficava nos fundos da casa dela, ali na 19, entre a 12 e a 14. Sim. O marido dela é o professor Luiz Castanho, né? Isso. Que eventualmente também dava algumas aulas quando o assunto era matemática. Alguns temas de matemática eram dados pelo professor Luiz Castanho. Os demais temas eram tratados pela Dona Aninha. Dona Aninha. Depois do ginásio, você fez colegial? Você tem mais perfil de colegial, né, do que de científico, né? Então, quando nós chegamos ao que seria hoje ensino médio, houve uma mudança na estrutura do ensino no estado de São Paulo. O que era, então, uma divisão do colegial em 3 áreas, que era o clássico, o normal e o científico, aliás, 4 áreas. Tinha também o curso técnico, né? Havia cursos técnicos e havia o normal para formar professores, o ensino básico. Havia o científico para preparar alunos para carreiras da área de ciências exatas e naturais. E havia o clássico para preparar alunos para a área de ciências humanas. Letras, filosofia, sociologia e assim por diante. Eu fiz 2 anos de básico, aí o colegial passou a ter um início desses 2 primeiros anos de básico e o 3º ano de científico. Aí eu fiz o científico, que era a preparação para carreiras da área de exatas ou de ciências naturais, caso de medicina, por exemplo. E depois do científico? Então, depois do científico eu fui ser aluno de engenharia na Fundação Educacional de Barretos. Cursei até o 2º ano, não consegui avançar, eu não me sentia bem no curso, não me identifiquei com o sistema e muito menos com os conteúdos que eram trabalhados. E a partir dessa insistência, eu resolvi mudar completamente os rumos e fui fazer jornalismo em Ribeirão Preto.
Você já trabalhava como jornalista aqui, em alguma rádio, nessa época? Exatamente. Eu comecei a trabalhar como radialista logo aos 18 anos, 17, 18 anos, na então Rádio Piratininga, né? que logo depois mudou a denominação para Rádio Independente. Né? E eu trabalhava à noite, eu fazia o fim de noite. Eu começava às 8h30 da noite e ia até a meia-noite, quando a emissora fechava. Isso durante muitos anos, durante uns 3 ou 4 anos. Nesse fazer rádio à noite, ocorreu de surgir uma vaga de revisor no jornal O Diário. O Newton Teixeira, grande amigo até hoje, ele passou num concurso do INSS e assumiu essa função numa cidade distante de Barretos, e ele, que era o revisor, sugeriu ao Monteiro que passasse a revisão do jornal para mim, já que eu estava lá no estúdio da rádio todas as noites e o jornal funcionava no nível térreo daquele prédio do edifício Tedesco. Ali no 17, na rádio. Ali no 17. A rádio ficava no primeiro nível, né, no primeiro andar, e o jornal no térreo. O Monteiro achou boa a ideia, então eu comecei a acumular o trabalho na rádio, que era essencialmente estúdio à noite, né, com a revisão do Jornal Diário. E fiquei nisso pelo menos uns 3 anos, 2 ou 3 anos, fazendo esse trabalho. E era um trabalho pesado na medida em que não tinha folga. Eu trabalhava de domingo a domingo na rádio e o jornal folgava no domingo, mas eu não folgava na rádio. E aí estudava durante o dia. E o jornal, naquele tempo, demorava muito para ser feito. Era normal a gente sair do jornal 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, para entrar nas aulas de engenharia 7, 7h30. Praticamente eu não dormia, então. Eu não dormia, eu ia muito arrebentado para as aulas da engenharia. Talvez isso também tenha contribuído para dificultar a minha permanência no curso, né? O fato é que quando eu decidi mudar de área, eu assumi o que eu imagino que tenha sido um despertar para a comunicação, para o jornalismo. Eu já trabalhava em rádio, já fazia revisão do jornal, e nessa época eu já tinha mudado de horário para o período da manhã e trabalhava como repórter, tanto na rádio quanto no diário. Quando eu fui fazer jornalismo em Ribeirão Preto, em 1979, eu fazia reportagem para o diário, fazia rádio de manhã e viajava no finalzinho da tarde para Ribeirão, assistia aula, voltava e no dia seguinte retomava tudo. Até que chegou um momento em que a produção do noticiário do jornal ficou praticamente sob minha responsabilidade. Eu era repórter e também o redator. O redator, né? Da primeira página, inclusive. Da primeira página, de algumas matérias de página interna, né? E eu deixava tudo pronto para o seu Monteiro fechar o jornal lá pelas 9, 9h30 da noite, que era o hábito dele. Ele descia da casa dele para fazer a finalização da primeira página do jornal. Mas essa finalização era redigir títulos, algum ajuste de matéria, porque o jornal estava pronto, né? A produção de conteúdo realmente já estava resolvida e era eu que fazia ao longo do dia praticamente sozinho. Você ficou quanto tempo nessa? Uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos? O tempo da escola, praticamente. Tempo da escola em Ribeirão Preto, né? Viajando, né? Viajando e trabalhando. Inclusive, até para pagar os custos do curso em Ribeirão Preto, né? Até porque a gente tinha que pagar não só a mensalidade da escola, como também o ônibus, né? E tinha que comer, né, Luiz? Lógico, não tinha dúvida. Também você não é de ferro, né, Luiz Carlos? Não. Messias, e depois do diário? Então, depois do diário... Você ficou no diário, então, até... Fiquei no diário até 1981. Eu saí do diário antes de me formar. Ah, saiu antes de formar, então? Antes de me formar. Eu me formei em 82, começo de 82, saí um pouquinho antes. E não é que eu assumi, eu já fazia isso concomitantemente, mas eu intensifiquei um trabalho de correspondente regional do Estadão. Sei. Eu já havia trabalhado um bom tempo com a agência Folhas e intensifiquei esse trabalho com o Estadão. O Estadão, na época, era interessante,
a relação que ele propunha para os correspondentes do interior, né? E eu trabalhei bastante para o Estadão nesse período. E depois passei para Folha, passei para a agência Folhas, que tinha um escritório aqui em Barretos, inclusive com telex e tudo mais. Ah, tinha um escritório aqui, né? Tinha. Aí eu fui também correspondente da Folha por um bom período. E eu só fazia isso. Né? Só fazia Folha de São isso. Paulo? É. E aí começaram a aparecer atividades que eu poderia exercer como freelancer, né? Então eu fiz bastante freelancer para revistas, fiz freelancer para agências da capital, eu fiz freelancer para veículos de Ribeirão, de Campinas, né? Sim. Comecei também um trabalho de correspondência para a EPTV, eu armava as pautas da cidade, da região próxima para a equipe de viagem da IPTV, que vinha para cá uma vez por semana para fazer 3 matérias, então eu tinha que produzir essas matérias. Sim. Aí vinha o repórter com o cinegrafista, etc., e desenvolvia as matérias. Esse trabalho de correspondência também era muito interessante. Bem, no próximo bloco nós vamos entrar na como você veio parar na TV Barretos para fundar a equipe de jornalismo aqui naquela época. Vamos ao nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista e professor Luiz Carlos Messias da Silva. Luiz Carlos, estamos falando do diário, da sua participação na imprensa, na grande imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, e me parece que você também trabalhou no Jornal de Barretos, né? Regional. Bastante. Aliás, o Jornal de Barretos foi montado por mim, desde a aquisição das máquinas, a formação da primeira equipe, e a circulação dos 4 primeiros anos do Jornal de Barretos. Eu fui o editor do jornal, dirigi todo o processo, montei as equipes, estabeleci linha editorial, em suma, o jornal passou a existir em função desse trabalho de direção que foi delegado a mim pela família Rezec, que queria montar um diário em Barretos, né? Sim. E o projeto editorial foi seguido à risca enquanto eu estive por lá, e foi um jornal independente em Barretos, um jornal que conseguiu estabelecer uma identidade própria num ambiente que era extremamente polarizado, né? Polarizado. E político, né? Exatamente, né? Eu estou falando de polarização política. Ele conseguiu ser um veículo de conteúdo independente num ambiente de forte polarização política, né? Sim. E isso é um dos trabalhos que eu considero importantes da minha carreira profissional, da minha trajetória profissional. Você ficou lá por 4 anos? 4 anos. Do início da primeira edição, que foi 1º de agosto de 1985, até 1989. E, na verdade, para circular essa primeira edição em 1º de agosto de 1985, nós tivemos 2 meses de preparação. A gente fazia o jornal e não circulava. Treinando a equipe, treinando os gráficos, né? Estabelecendo rotinas de funcionamento do sistema, porque a gente teve que adaptar muita coisa. A gente não entra num projeto desse com orçamento ilimitado, você entra com orçamento ultra restrito. Então você tem que adequar as necessidades à realidade. Isso implica improvisar, inventar, recriar processos, né? E isto foi feito com bastante intensidade, muita dedicação, não só minha, como de outras pessoas que abraçaram a ideia. O José Ferreira, por exemplo, que era o chefe da gráfica, que foi uma mão na roda, uma figura que eu respeito muito, que infelizmente já mudou de plano, está do outro lado, mas foi fundamental nesse processo de fazer o jornal, a gráfica funcionar, né? Quem eram os jornalistas dessa época lá no jornal? Começaram com você ali? No Jornal de Barretos. Então,
O Luiz Soares, que voltou, está lá até hoje, ele era revisor. Eu trouxe de Ribeirão o Dimas, que tinha sido aluno meu lá, foi um ótimo repórter aqui. Teve o Severino, que era formado pela Uniub de Uberaba, também foi um grande repórter. Depois daqui ele viajou o mundo, esteve na Veja, passou por Ribeirão, etc. Também já mudou de plano, está do outro lado. A Rosana, que também foi formada em Uberaba, ela é daqui, ela começou lá com a gente, depois ela foi para Brasília. Continua nesse plano? Ela mudou de plano também. Mudou também? Ela mudou muito jovem, foi uma pena, no meio da uma carreira brilhante, trabalhando no Correio Brasiliense. Ela teve um problema médico corriqueiro e pegou uma infecção, não conseguiu sobreviver, infelizmente. Sim. Ela mudou de plano. A Luciana Gomes chegou a trabalhar lá também, assim como na primeira equipe da TV, né? Sim, sim. E, em suma, foram muitas pessoas que começaram com a gente que ganharam asas e estão aí voando, fazendo seus voos solo, né? Com bastante competência. Me diga uma coisa, antes de entrarmos aqui no jornalismo da TVB, você então já estava lecionando, dando aula na Faculdade de Jornalismo lá em Ribeirão Preto? Eu terminei o curso em 82 e em 83 fui chamado para cobrir férias de uma professora que teve a segunda filha. Sim. Né? E nesse cobrir férias da professora, eu fiquei trabalhando como professor um semestre. E aí no semestre seguinte me atribuíram aulas ela voltou, me atribuíram outras disciplinas e eu fui ficando como professor e como jornalista de mercado. Então eu trabalhava aqui em Barretos durante o dia e à noite eu viajava para Ribeirão para dar aula, em alguns dias da semana, não eram todos os dias. Todos os dias. Né? Viajava no começo 2 dias, depois 3, né? Em suma. Mas era isso, ia e voltava. Depois do jornal de Barretos Regional, você foi para onde? Então, teve um período que eu trabalhei em Ribeirão Preto, editando o jornal da universidade, que se chamava Jornal de Ribeirão. Foi um ano e meio. Lá também nós aproveitávamos os alunos do curso para montar a equipe do jornal. Esse jornal era um semanário e circulava nos sábados. Nós o fechávamos na sexta-feira, às 6 horas da tarde. O fechamento editorial dele era sexta-feira, às 6 horas da tarde. Eu fechava o jornal e ia para a sala de aula à noite. E depois da aula eu voltava para Barretos. Mas esse jornal de Ribeirão, ele é interessante porque ele também foi um núcleo de formação de grandes profissionais. Por exemplo, Cláudia Colucci, que hoje é editora de ciências da Folha de São Paulo, do Grupo Folhas, ela foi foca lá nesse jornal, começou comigo. A Maria Helena Covre, que tem uma carreira de jornalista bastante reputada aqui na região, tanto em Ribeirão quanto em Rio Preto. Ela já dirigiu jornais em Ribeirão, Rio Preto e Araraquara, também era dessa equipe inicial. E muitos outros, né, que passaram por lá e que se firmaram como bons profissionais. Então, na minha trajetória, Luiz, eu sempre vejo que esse trabalho de formar jovens, né, ele dá resultado na medida em que você encontra jovens realmente interessados em se dedicar ao jornalismo e que prestam atenção no que você fala. Os que prestam atenção no que a gente fala, que resolve dar algum valor ao que a gente tem como experiência, se dão bem, profissionalmente falando. Vão para frente, né? Nós estamos falando de conta bancária ou de poupança, tá? Estamos falando de reconhecimento e qualidade profissional. Porque se for falar em conta bancária e poupança... Aí tudo que eu devo, eu consegui no jornalismo. Não vai acontecer nada, né? Nada. Luiz Carlos, como é que você veio parar na TV Barretos? Você estava onde? Então, TV Barretos. Eu estava editando esse jornal, o Jornal de Ribeirão. De Ribeirão Preto. Eu ficava 3 dias da semana lá em Ribeirão, dando aula e editando o jornal e fazendo correspondência nos 2 dias que restavam aqui em Barretos. Para o Estadão. Eu já tinha deixado a IPTV nessa época. E já
E já tinha deixado também o Jornal de Barretos Regional. Já tinha deixado o Jornal Isso. de Barretos, isso. Aí o Júnior, João Carlos Soares de Oliveira Júnior, me ligou um dia lá em Ribeirão. De saudosa memória. Saudosa memória, né? Me ligou em Ribeirão e fez uma proposta. Você não quer vir? Estou montando uma TV aqui em Barretos, uma TV comunitária, do colégio. E eu preciso de alguém para montar uma equipe de jornalismo, montar um jornalismo. Quero pôr um telejornal no ar em Barretos. Aí eu falei, Júnior, você não está louco, não? Você não está Pinel? Você bebeu? Não, ele achava que não e não tinha bebido. Em suma, ele me convenceu de que eu deveria participar daquele empreendimento. E eu vim. Ele abriu as condições para contratar essa equipe inicial, comprou alguns equipamentos. A TV já estava no ar já, né? A TV estava com um sinal experimental no ar, né? Um sinal experimental. Ela repetia na época a TV Brasil, que é da TVE. TVE, isso, hoje TV Brasil, isso. E o sinal estava no ar, gerado aqui. Recebia o sinal pela parabólica e reproduzia o sinal, como se fosse uma repetidora. Uma repetidora. Mas aí nós tínhamos que criar, tinha autorização para ser geradora, uma TV educativa comunitária, ligada ao colégio, certo? Então tínhamos que criar conteúdos locais. E ele apostou no jornalismo e convidou para formar, para construir esse departamento. E foi o que nós fizemos. E colocamos o jornal no ar. Aí você largou Ribeirão Preto? Aí eu deixei o jornal de lá. Jornal, eu continuei dando aula. Dando aula, continua. Dando aula, viajava 2 noites por semana para Ribeirão, né? E o resto do tempo ficava aqui na TV. Nós ficamos aqui de 90 a 93, até junho de 93. Aí o jornal pegou, né? Aprendemos a fazer o jornal daquele jeito possível e as coisas andaram, estão andando até hoje. Você ficou até 93 aqui. Isso. E depois? Depois eu fui para a assessoria de imprensa daqui, da TV Soares, eu fui para a assessoria de imprensa da prefeitura até o final do mandato do Nelson James, que foi em 96. E depois disso, eu saí do mercado. Eu não tive mais emprego em empresa de comunicação. Sim. Eu virei um tipo de consultor eventual de alguns empreendimentos, mas nunca mais fui contratado para atividade diária em redação. Bem, vamos continuar Virei esse assunto. professor, digamos assim. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Agora vamos abrir um novo intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista Luiz Carlos Messias da Silva, aquele que fundou o departamento de jornalismo aqui da TVB. Luiz Carlos, vamos falar sobre jornalismo. O Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão, digamos, importante, aliás, autoriza que os profissionais de imprensa não precisem da faculdade de jornalismo para exercer suas atividades. Qual é a sua opinião como professor de jornalismo? Como é que você enxerga tudo isso? Eu tenho uma crítica pesada a fazer ao Supremo quando embarcou no relatório do ministro Gilmar Mendes, que considerou... Foi ele o relator dessa... Exatamente. Considerou a exigência de curso superior para o exercício do jornalismo
desnecessária. E mais, comparou o jornalismo a atividades, com todo respeito, como cozinheiro e outras que sabidamente não demandam um conhecimento técnico especializado e tampouco uma formação intelectual para ser exercido. Basta talento e um pouco de competência e interesse, que você vira um bom cozinheiro, você vira um bom agente de trânsito, etc., um bom porteiro, e ele equiparou o jornalista a esse tipo de profissional, né? E eu acho que isso é um equívoco. Ele desqualificou uma profissão que é fundamental para os dias de hoje, principalmente, e mais do que isso, provocou no mercado de trabalho dos jornalistas um grande mal, um grande efeito deletério, na medida em que contribuiu com essa decisão para a maior precarização da profissão. Isso, na verdade, é a consequência imediata e direta da decisão do Supremo de considerar desnecessário para o exercício do jornalismo a formação específica num curso superior de jornalismo. Tá? Bom, qual é a situação do mercado hoje? Hoje nós temos o seguinte, grandes Enfraqueceu empresas... bastante as faculdades naquela época, da decisão do Supremo. Exatamente. No momento, houve uma certa evasão, uma dificuldade de compor, de preencher vagas dos cursos então existentes, né? Mas esse efeito foi logo superado. No ano seguinte já estava superado, as faculdades voltaram a ser procuradas, etc. Por quê? Porque as empresas efetivamente sérias, idôneas, não contratam para os seus quadros pessoas que não sejam jornalistas para atuar como jornalistas. Não existe na Globo ninguém atuando que não seja jornalista. Não existe na IPTV ninguém atuando que não seja jornalista. Não existe no Estadão ninguém atuando que não seja jornalista. No Globo também, tá? Então, Folha de São Paulo deve ser a mesma coisa. a Folha, ela até tinha uma postura, né, da direção de confrontar a regulamentação. Ah, tinha? Tinha, né? Porque ela considerava a regulamentação desnecessária, esdrúxula, porque, segundo ela, impedia a contratação de pessoas competentes de outras áreas para exercer o jornalismo. Na verdade, isso é uma discussão que não se coloca dessa forma, porque não é verdadeira, né? Mas, em suma, isso aí, depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas o fato é que a decisão do Supremo de tornar desnecessário para o exercício, na verdade é assim. Para você trabalhar como jornalista profissional, você tem que ter um registro no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho emite, carimba na tua carteira profissional, um registro que te autoriza a trabalhar como jornalista profissional. Dentre as exigências para esse carimbo, fornecimento desse registro, havia a apresentação de diploma de curso superior de jornalismo obtido em escola regular e reconhecida. Tá. Muito bem. O que é que o Supremo fez? Retirou esta exigência, manteve as outras. Quais eram as outras? Ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser condenado ou estar respondendo por processo penal e ser maior de 18 anos. Essas foram mantidas e retirou a exigência do curso superior. Na prática, isso significa o seguinte, que uma pessoa analfabeta, com todo respeito aos analfabetos, ela pode requerer o registro de jornalista profissional, porque não há nenhuma exigência quanto à escolaridade. Agora vem o outro lado. Você, empresário de comunicação, contrata alguém sem habilitação, sem conhecimento técnico, sem domínio de linguagens, para pôr na sua redação, na sua equipe, e ter que investir na formação
desse indivíduo para ele vir a ser profissional daqui a algum tempo, dificilmente quando você tem bons profissionais, bem formados, disponíveis no mercado para serem contratados, né? E é isso que está acontecendo. Mas fazendo aqui o papel de advogado do diabo nesse caso, grandes talentos existem que não têm a formação do curso de jornalismo. Claro. Como é que você vai colocar, alienar esse pessoal todo, se você pode contratar para o seu jornal ou para a sua emissora de TV pessoas talentosas e cultas para exercer o diploma de jornalista sem ter o curso de jornalismo? Como é que você responde a isso? Nós mesmos, jornalistas e professores de jornalismo, vimos discutindo isso há muito tempo. E uma das propostas de alteração da regulamentação que chegou a ser trabalhada nos congressos profissionais era de criar a possibilidade da formação específica em jornalismo como uma especialização, como uma pós-graduação. Ou seja, alguém que tivesse formação em qualquer outra área e que quisesse exercer a profissão de jornalismo poderia fazer um curso de especialização de 360 horas, um curso de lato sensu, né? E se transformar em jornalista. Tá? Mas isso não chegou a ser proposto e regulamentado desta forma porque houve essa intervenção do Supremo Tribunal Federal por considerar a regulamentação da profissão de jornalista um entulho autoritário que veio da ditadura, né? Então nós temos hoje a seguinte equação. Dentre as profissões, mais de 40 profissões reconhecidas no Brasil, são 42 se não me engano, jornalismo é a única que não exige formação específica, formação escolar específica. Tá? Porque talvez o Supremo tenha entendido que o talento fala mais alto, né? O Fala talento fala mais alto. E nunca ninguém deixou de ser jornalista sendo talentoso. Mesmo não tendo curso. Mesmo não tendo. Por quê? Porque a regulamentação então existente previa que o profissional de outra área ele podia atuar como articulista, escrevendo sobre a sua área de formação. Então nós temos muitos médicos, o Drauzio Varela é um deles, que escreviam regularmente para jornais, produziam matérias para a televisão, né? Como especialistas que são. E isso a regulamentação não impedia, pelo contrário, estimulava. Tá? Então essa questão do talento, né, ela estava contemplada dessa forma. Você é talentoso em alguma coisa, então venha exercer o seu talento, a sua competência, o seu conhecimento especializado no jornalismo, mas dentro, né, da sua área. Deixa o trabalho braçal, pesado, que quem é do meio sabe que é pesado, é difícil, é cansativo, é esgotante ser jornalista, para jornalistas profissionais, né? Sim. Porque as pessoas veem o jornalismo muito superficialmente com uma ideia equivocada. Acham que jornalismo é aparecer na televisão falando bonito ou aparecer fazendo reportagens na TV, e isto é apenas uma pequena parte das funções de jornalistas. Para ter um repórter fazendo uma entrevista, mesmo que pré-gravada, para ser veiculada num telejornal, você precisa de uma retaguarda de jornalistas. Você precisa de um cinegrafista que é jornalista. Você precisa de um editor que é jornalista. Antes você teve um pauteiro que preparou a pauta, que também é jornalista. E esta matéria irá para o ar finalizada por um editor que também é jornalista. Então, para uma matéria de 1 minuto e meio, como é o padrão da Globo, por exemplo, ir para o ar, tem por trás daquela produção o trabalho de uma grande equipe de jornalistas. Formados, né? Formados, experientes, competentes, cujo nome muitas vezes nem aparece. Agora, de 2 anos para cá, está aparecendo obrigatoriamente o crédito do editor da matéria. Porque o editor também é autor. Mas antes nem isso aparecia só o crédito do repórter. Não aparece o crédito do cinegrafista, agora aparece. Tá? Por que aparece? Por benevolência das emissoras? Não, por pressão da categoria. A categoria pressiona, olha, nós
cinegrafistas somos profissionais tanto quanto o repórter, tanto quanto o editor, tanto quanto o pauteiro, nós queremos o crédito da matéria. Tá, agora está aparecendo. Né? Que é um direito. É verdade, é um direito, né? É um direito. Né? Tanto do editor, como o Sim. repórter e o cinegrafista. E são todos jornalistas. Hum. E esse pessoal rala, trabalha muito, Luiz. Para você ter uma ideia, é típico o jornalista começar em grandes empresas, Estadão, Folha, Globo, Record, seja lá, todas essas grandes emissoras, essas grandes empresas de comunicação, eles começam tipo 1h da tarde, o caso do repórter, e vai até meia-noite, 1h. Tá? Ganha hora extra? Às vezes. Muitas vezes trabalha com banco de horas, para juntar um pouco de horas de crédito para folgar um dia a mais. Sim, sim. Né? É uma profissão que você não se desliga dela. Você é jornalista 24 horas, mesmo não estando na emissora. Com tudo isso, ainda é procurada a faculdade de jornalismo? Muito. Muito procurado. Muito procurado, porque as pessoas que realmente querem ser jornalistas sabem que o caminho é esse, não tem outro. Tá? Você consegue ser jornalista sem cursar uma faculdade de jornalismo em pequenos veículos, em pequenas cidades, né? Aí você vai trabalhar de graça, você vai se expor a uma exploração. Daí você vai ter que, em muitos casos, até vender a propaganda para poder ter alguma receita. Ou seja, você não vai poder ser profissional, você vai ter aquilo como um bico, porque você vai ter que ter uma outra atividade para se manter, certo? Isso não é jornalismo profissional. O jornalismo profissional é aquele feito por jornalistas que vive disso, vive para isso, né? É disso que nós estamos falando. Peço permissão para você, vamos encerrar esse bloco, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos ao programa Quero Saber, já com outros assuntos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista, professor de jornalismo, Luiz Carlos Messias da Silva. Pai do Luiz Carlos também foi um grande amigo nosso, né? Seu Valdomiro Seu Garçom. Valdomiro Garçom. Aliás, o seu Valdomiro tinha uma amizade extraordinária em Barretos. Um garçom de altíssimo nível, muito educado. Sim. Foi garçom do Rotary Clube de Barretos durante anos e eu, como rotariano, estava sempre com ele. Uma figura que deixou saudades, viu? Então, essa observação que você está fazendo a respeito da memória do meu pai, muitas pessoas que me encontram dizem isso e isso me orgulha muito, sabe, de ter sido filho do seu Valdomiro Garçom, de ser filho dele. Nossa, é uma pessoa assim que era extraordinário, viu? Eu gostava muito dele, realmente. Inclusive do seu irmão mais velho, o Valdomiro, né? Valdomiro. Está em São Paulo atualmente, né? O Valdomiro trabalha no Friboi, no em Friboi, São Paulo, né? Ele vem para cá um fim de semana sim, o outro não, às vezes um fim de semana sim, o outro também, mas ele... Gente fina, viu? O trabalho dele é em São Paulo. Você também é independente, né, Luiz Carlos Messias? Sou, já faz bastante tempo. Bastante tempo, né? Tempo. E como é que você está vendo o clube? Precisa de algumas modificações? Então, como é que você acha? Está tudo bem? Correndo tudo bem? Luiz, como você sabe, não existe nada perfeito, ajustado e completo e finalizado, né? Lógico, lógico. Tudo sempre está em transformação, tudo depende de rearranjos, tudo precisa ser reinventado para poder continuar existindo. A Associação dos Independentes, na minha opinião, também precisa se reinventar, ela precisa redefinir, eu coloco isso publicamente pela primeira vez, mas os que frequentam a Assembleia, os meus pares, têm conhecimento dessa minha opinião. O clube precisa se redefinir, a associação, melhor dizendo, precisa se redefinir em termos de objetivos comunitários, em termos de organização social, para poder dar continuidade a uma história que começa lá em 1955, né, e que vem se desenrolando com muito sucesso até agora, com altos e baixos, como
tudo que tem longa vida, mas eu acredito que este seja um momento importante de buscar reposicionamento para poder manter essa trajetória de sucesso. Recentemente, Luiz Carlos Messias, nós assistimos um fuzilamento na Indonésia, né? Um brasileiro perdeu a vida porque traficava entorpecentes na Indonésia. E aqui no Brasil, nós não temos pena de morte. Então foi uma discussão muito grande. E até o governo brasileiro interferiu junto ao governo da Indonésia para ver se, pedindo clemência a essa pessoa, que era um esportista, né? E estava traficando entorpecentes na Indonésia. Como é que você viu esse fuzilamento? Você acha que você é a favor da pena de morte, não é a favor? Como é que você enxergou, você como formador de opinião, como é que você viu tudo isso? Vamos por etapas. Primeiro, eu sou radicalmente contra a pena de morte. Eu não acho que a pena de morte seja solução para conter criminalidade. Se assim fosse, nós não teríamos criminosos na Indonésia, não teríamos criminosos na China, não teríamos criminosos em muitos estados dos Estados Unidos, né? Lógico. Em suma, pena de morte não é solução para combater criminalidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto, o brasileiro que foi fuzilado, e agora há outro na fila, parece que para o mês que vem, né? Ele é um traficante, ele é um fora da lei, e ele se assume como tal, inclusive numa entrevista gravada em vídeo por um jornalista brasileiro, por volta de 2005, 2006, se não me engano, em que ele se coloca como um traficante, desde que ele se entende por gente, desde muito jovem. Esse que já foi fuzilado, Esse né? que já foi fuzilado. Ele sempre foi traficante. Cometeu, a meu ver, a imprudência de traficar droga num país que tem pena de morte. E foi, infelizmente, para ele e para nós que temos que conviver com esse peso, né? Punido com essa pena radical, porque ele praticou um crime que naquele país é um crime considerado radical a ponto de precisar ser punido com pena de morte. Então, da perspectiva da legislação penal das Filipinas, está perfeito. Cumpriram a lei. Deram todas as oportunidades de defesa, pelo que se sabe. Ele está há mais de 10 anos preso, mais de né? 10 anos preso. E o processo correndo, né? O processo correndo. Sabe-se que na prisão ele tinha uma vida de regalias, etc, etc, etc. Fazia até churrasco para o diretor do presídio ali, né? Então, no caso, o país cumpriu a sua lei e puniu um traficante com a pena de morte. Parece que o azar dele, podemos assim dizer, foi a mudança de presidente, né? Porque o presidente anterior até estava vendo com bons olhos uma possível clemência, né? E esse atual presidente ganhou a eleição em cima disso. Em cima disso, de acabar o combate ao tráfico e tal. Então, e aí eu acho que a situação do governo brasileiro é muito delicada e não há o que repreender na postura da presidente Dilma nesse caso. Ela fez o que ela podia fazer. Ela mandou carta para o presidente, ela convocou o embaixador, que é uma forma de manifestar descontentamento com a decisão, e vai parar por aí, porque mais ela não pode fazer e nem poderia fazer. O presidente nem estava respondendo aos telefonemas, nem estava atendendo os telefonemas dela, o atual, né? Porque ele também está pressionado por interesses internos, por fortes interesses internos, né? Então vejam que o aspecto político é um e o aspecto criminal é outro. Agora, voltando ao início, eu sou contra a pena de morte, radicalmente contra. Eu acho que no caso do Brasil, para nós melhorarmos um pouco a condição da justiça, precisaríamos ter penas que fossem efetivamente cumpridas. Cumpridas, né? Penas melhor aplicadas, mais seletivas, mas que fossem efetivamente cumpridas. Porque, de certo modo, o fato de alguém ser condenado a 30 anos, 35 ou 40 e cumprir
8, 9 ou 10 e entrar em regime de progressão, desmoraliza o sistema penal. Agora, todos os condenados pela lei brasileira que estão em cadeias merecem estar condenados? É uma outra discussão e talvez aí sim nós necessitemos de uma reformulação do Código Penal e do Código de Processo Penal para termos uma lei que defina mais claramente crimes e penas para serem cumpridas. Você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 ou não ter Não acho também que seja limite? solução. Não acho também. Não acho que seja solução. Eu gosto muito do sistema inglês que considera o crime individualmente, independente da idade de quem o pratica. E tem todo um sistema que permite que o criminoso seja avaliado dentro da sua ação, considerando inclusive aspectos familiares, aspectos sociais, aspectos de sanidade. E se o indivíduo, mesmo que jovem, fique comprovado que ele tinha consciência do ato, ele é condenado, ele cumpre uma pena. Eu acho que isso é justo. Agora, reduzir a maioridade penal pura e simplesmente, por exemplo, para 16 anos, não muda nada. Nós vamos ter apenas uma mudança da faixa etária de aliciamento de jovens para o tráfico. De 15 anos, 14. De 15 para 14, Ou não tem 14. idade, né? Analisar a capacidade da pessoa. Quando né? eu digo que gosto do sistema inglês, é nesse sentido. Nesse sentido. Cada criminoso é analisado na sua individualidade. Lógico. Isso eu acho o mais importante também, né? Porque se abaixarmos para 16, os de 15 serão aliciados. Se abaixarmos para 15, teremos os de 14. E onde vamos pôr tanta gente? Em que cadeias? Né? No Brasil, o sistema penitenciário é pobre demais. Ele é pobre, está falido, não recupera, pelo contrário. Além de não ressocializar, porque a finalidade da pena não é vingança, não é vingança. É ressocializar para quando ele voltar à sociedade, ele voltar bem, né? A pena ela deve ser educativa. Educativa, lógico. Né? A função da Já pena onde há a pena de morte é a vingança do Estado contra o indivíduo, Estado, né? da sociedade contra o Estado, porque o Estado é a sociedade. Lógico. Representa a sociedade. Tem algum hobby, Luiz Carlos? Olha, hobby assim que eu me dedique, não, mas eu gosto muito de música instrumental. Música instrumental, né? Eu ouço bastante música instrumental, não só música instrumental, né? Eu ouço de tudo, mas eu tenho um filtro que é bem seletivo. Eu não gosto de tudo que é produzido em qualquer gênero. Eu gosto de algumas coisas que são produzidas em todos os gêneros. Jornal, você acha que o jornal online ou o jornal impresso é a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O jornal impresso estabelece com o leitor uma outra relação, diferente da relação que o impresso estabelece com o leitor. O impresso, ele é tangível. Você pode dobrá-lo para ler aqui, ali, no banheiro, no ônibus, em qualquer lugar. Hoje você tem com os dispositivos móveis, né, uma maior flexibilidade com os conteúdos digitais, uma maior facilidade de mobilidade com os conteúdos digitais, mas ainda você não tem a mesma possibilidade de manejo e de relação com o impresso. Mas essa discussão também, Luiz, ela já é uma discussão, digamos, quase superada, porque as tecnologias de comunicação estão presentes no nosso cotidiano, nós não podemos desconhecê-las, nós temos que estabelecer relações positivas com elas, né? E a tecnologia existe em si, ela em si não é boa ou ruim. Nós é que estabelecemos formas de nos apropriar dessas tecnologias, certo? E no caso de conteúdos informativos, conteúdos produzidos, seja na área de literatura, seja na área de jornalismo, seja na área de ciências, tá?
eles estão ali na plataforma digital e muitos deles também na plataforma impressa. O acesso a gente faz da maneira como é possível, Sim. de acordo com as condições de tempo, de manejo de equipamentos tecnológicos e até de recursos materiais, de recursos financeiros para você poder adquirir o impresso ou mesmo o equipamento que permite você fazer leituras digitais, né? Já estamos em cima da hora, me dê apenas um nome, aquela pessoa que, na humanidade, aquela que transformou a humanidade, na sua opinião, esteja viva ou morta, uma pessoa que você se curvaria perante ela. Eu gosto muito de pensar no Einstein, no Albert Einstein, como um grande transformador. Não que ele, com a sua ação política, tenha transformado as sociedades, não é isso. Mas com a sua criatividade, ele nos mostrou que o mundo não é só o que nós percebemos com os nossos sentidos. O mundo vai muito além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, tanto no macro quanto no micro. Luiz Carlos Messias da Silva, jornalista, foi um prazer muito grande recebê-lo no programa. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito agradável e a gente poderia retomar este nosso bate-papo num outro momento para falarmos de muitos outros assuntos que ficaram de fora dessa nossa conversa de hoje. É, muito pouco tempo, 1 hora é pouco tempo, né? Muito obrigado, então, Luiz Carlos. E vamos à nossa poesia do dia. Hoje traremos uma poesia de Paula Macarenco, poetisa barretense. Tristeza. A tristeza me faz pensar, me faz sonhar. A tristeza me faz flutuar, delirar, refletir. Refletir os meus sentimentos ocultos e fico a desvendar os meus mistérios que são sérios. No meu viver, a tristeza me alimenta. É ela quem me sustenta, me faz ficar atenta, leve como uma pena. A tristeza dói, corrói, destrói. Antes estar triste do que feliz, porque tristeza não tem fim, felicidade sim. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz Carlos Messias da Silva, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.